Bem, pessoal, eu acabei de descrever com vocês todo o funcionamento do processador. Eu acabei de descrever para vocês como é que funciona a cada um dos componentes. O que a gente tem que ver agora é dar nome aos personagens. Eu sou a ULA, Unidade Lógica Aritmética, ok? Eu sou a parte pensante, a parte que calcula, compara. Quando eu chamei vocês, apareceu o teu número piscando. Barramento de endereço. O barramento de endereço só serve para isso. Você indicar. Você se levantou e veio até aqui. Você pegou um corredor, um caminho, uma estrada. É o barramento de dados. Veja que esse corredor ele vai ter larguras. Um corredor mais estreito pode acarretar em um congestionamento. Um corredor mais largo, o fluxo da informação é melhor. Então veja, a largura do barramento de dados pode influenciar na velocidade. Mesmo eu tendo um ritmo tal, a largura pode influenciar na velocidade. Quando você chegou aqui, você encontrou o fiscal. O fiscal, unidade de controle. Ele que disse se você podia subir ou não. Essa é a nossa unidade de controle. Quando eu disse que eu estava ocupado, o fiscal pediu que você aguardasse, esperasse junto, a uma fila de espera, a uma salinha que a gente tem aqui para isso. É o nosso registrador, um espaço de guarda, um espaço de armazenamento, ok? Uma fila de espera. Bem, com isso, apresentei para vocês todo esse funcionamento. Já vou dar a barbada. Normalmente em prova, as bancas adoram tratar esses dois. A unidade de controle e, óbvio, a unidade lógica e aritmética, a ULA, que ela é a parte pensante. Tu já ouviu que alguns processadores, eles têm 2, 3, 4 núcleos ou até mais? A família Core I, ela é muito marcada por isso, por apresentar 4 ou mais núcleos. Que diacho é isso? É como se aqui na frente tivesse eu e mais um colega. Você chega aqui, o fiscal barra você, professor, fulano da 13 está aqui, pode subir? Cara, eu estou ocupado, mas meu colega está livre. Então, 2 professores trabalham mais rápido do que um. Seriam 2 núcleos, 2 ULAs. Este é o papel da unidade lógica e aritmética. Viu como fica mais fácil de você entender, acompanhar e lembrar disso no dia? Essa mesma história, tá? Guarda bem essa história, volta aí. Isso é o bom do EAD, né? Só não entendi. Rebobina a fita aí e tasca de novo. Vê uma, vê duas, vê 3, vê quantas vezes você precisar. É a ideia da repetição. Mas com certeza essa história vai entrar na tua cabeça e no dia, quando ele falar de um ou outro componente, você vai conseguir associar. Porque esta parte física, ela é chata. É chata, porque não dá para chegar em casa, abrir o computador e ver as informações transitando. E ver onde é que está a tal da ULA, onde é que está o fiscal, aqui é a unidade de controle. Não, aqui nós temos que criar algo para materializar isso. Então por isso que a gente dá justamente esse exemplo para vocês, ok? Então com isso, apresentamos aqui o papel de cada um dos componentes. Você já entendeu que o processador ele vai ter uma frequência, um ritmo no qual ele trabalha, tá? A velocidade vai ser ditada pelo conjunto de fatores, ok? Bem, fora isso, então você já entendeu para que serve o processador, você já entendeu algumas características do processador e os componentes internos. Só quero colocar mais um detalhe. Processador, ele pode ser chamado também de CPU. Eu falo isso porque no popular, a pessoa fala CPU, imagina CPU, o gabinete. Não, para efeito de prova tá errado, amigão, tá errado. Isso aqui é a unidade central de processamento, é a parte pensante, é o cérebro da tua máquina, ok? Então,
Este é o papel do processador, este é o papel da CPU, que no teu anúncio de jornal você vai bater o olho e você vai dar uma importância para essas características. Modelos mais atuais, frequências, velocidades, né, maiores, para poder ter um ritmo, para poder ter um desempenho, para poder ter uma velocidade mais adequada para a tua atividade, ok? Bem, vamos ver um pouquinho também sobre questões sobre isso, o como isso cai em prova, combinado? Bem, então você vai perceber que a cada final de bloco, até mesmo no meio, na hora oportuna, a gente vai encaixar algumas questões. Eu falo, eu comento, já caiu assim, é assim que cai, mas eu mostro também. Não adianta só falar, temos que mostrar. Então eu separei para vocês algumas questões sobre cada tópico, sobre cada assunto, para poder você ver se realmente entendeu ou não. É aquela história, né? Professor, será que está claro? Será que eu preciso aprender um pouco mais? Será que o que mais eu preciso ver? A questão é esse sinalizador. A hora que você pegar uma questão, e eu sempre faço o antes e o depois. Se eu pegasse essa questão ontem, cara, eu não sabia nem para onde correr. Peguei essa questão hoje, ao menos já consigo discutir. De repente até cair em alguma pegadinha, algum detalhe, mas veja, eu já tenho mais o que argumentar. Aí eu consigo ver a minha evolução, ok? Então vamos dar uma olhada nessas questões que eu separei para vocês para trabalhar esse tópico. Olha só, a primeira questão é uma questão que fala questão anúncio de jornal, bem dentro daquilo que a gente havia comentado. Eu só falo que o incomum aqui, é que normalmente as bancas tratam sobre máquinas, computadores padrão Windows, né? Claro, para nós também a parte de Linux, Windows e Linux. E esta questão, curiosamente, incomum, falou de um Mac, né? Aqueles computadores da Apple, da maçãzinha lá, ok? Dá uma olhada. Um sítio de compras online anunciava a venda de um computador com a seguinte especificação, anúncio de jornal. iMac AMD tal, com Intel Core i5 3.2 GHz, 8 GB, 1 TB, USB, Thunderbolt, LED 27 polegadas, Mac OS X Leopard e Apple. Ok, e aí? Algumas coisas a gente não viu ainda, concordo contigo. De repente essa questão devia ser vista mais para frente, quando eu cercar, entender já sobre o sistema operacional, quando eu entender sobre as portas de conexão, quando eu entender sobre memória. Mas eu quero focar aqui o assunto que a gente abordou, processador. Vamos ver se com o conhecimento parcial a gente chega na resposta, tá? Vamos lá. Com base nas informações do anúncio, considere as seguintes afirmativas. É muito comum aquela ideia de questão de assertivas ou afirmativas, como ele fala aqui, e depois perguntar quais estão corretas. Apenas A1, A1 e A2, A1, A2 e A3, A1, A2 e A3 e A4, A3 e A4. Cara, essa questão é chata. Por quê? Porque é como se fosse 4 questões dentro de uma. Tu já pensou? Se a tua prova cai 7, cada uma das 7 é assim, tem 4 assertivas. Então, na verdade, você vai ter que responder 28 perguntas, né? Então, é a forma, é a maneira que a banca tem, né? O milagre da multiplicação das questões, ok? Vamos ampliar. É muito assunto para pouca questão, deixa comigo. Vamos fazer questão de assertivas. Vamos lá. Primeira assertiva, 1. Intel Core i5, parecido com o nosso até, hein? Só que aqui a frequência é outra, 3.2 GHz. Lembra que GHz é gigahertz. A unidade hertz define a frequência. Então, 3.2 GHz. É o processador. Realmente, essa descrição refere-se ao processador. Isso eu posso dizer porque é a única coisa que a gente viu até agora, o nosso primeiro assunto. Então tá valendo. 1 tá certo.
Se um está certo, o que você faz? Você cai naquela tentação de já riscar todos que não tem um, né? Você riscou somente a letra B. Vai para 2. 8 GB é a capacidade do disco rígido. 3. 1 TB é a capacidade de memória secundária. 4. macOS X Leopard é a marca do equipamento. Bem, realmente, para ver as demais eu tenho que ter um conhecimento sobre memória. E aí eu digo para o aluno que as memórias, a gente vai ver no próximo bloco, né? As memórias, elas se dividem em memórias principais, intermediárias e secundárias. As memórias secundárias são aquelas memórias de maior volume. E nessa ideia do maior volume, o que acontece? O HD se destaca. Então dizer que o disco rígido é 8 GB, mas nem a pau, Juvenal. 8 GB é pouco para HD, tá errado. 2 errada. 1 tá certa, 2 errada, ok, acabou a questão. Não, ainda pode ser A ou pode ser D. 1 TB, 1 terabyte, é a capacidade de memória secundária. Vamos ver. Secundária, disquete, CD, DVD, pendrive, HD, SSD, são as memórias de guarda definitiva. Pode ser. Podemos ter 1 terabyte de disco rígido. O anúncio não é claro, mas é algo que eu posso até associar. Então, 3 gostei. E agora? macOS X Leopard é a marca do equipamento. Não, a marca, né, é um iMac. Ok? O fabricante, Apple. A marca, iMac. E aí você vai ver que, né, a figura do Leopard ali é o sistema operacional, que também nós vamos ver mais para frente, não específicos sistemas para Apple, né, mas o Windows e Linux. Mas a questão aqui ficou clara. Resposta, letra 1 e 3, letra D. Ok? Vamos para a segunda questão então. Olha só. Sobre os componentes de um computador, considere as afirmativas abaixo. 1. O processador, ou CPU, lembra que a gente falou, é a parte principal do hardware do computador e é responsável pelos cálculos, execução de tarefas, processamento de dados. A velocidade em que o computador executa essas tarefas ou processa os dados está diretamente ligada à velocidade do processador. Velocidade, frequência, ritmo dele. Gostei da afirmativa 1. 2. A unidade lógica e aritmética, ULA, é a unidade central do processador, é a parte pensante, que realmente executa as operações aritméticas e lógicas de 2 números. Seus parâmetros incluem, além dos números operandos, um resultado, um comando da unidade de controle e o estado do comando após a operação, ou seja, recebi a informação, calculei e processei, para onde eu mando de volta. E quem faz isso? Unidade de controle, regulando esse entra e sai. Show! 3. A CPU contém um conjunto restrito de células de memória chamado registrador, que podem ser lidos e escritos muito mais rapidamente que outros dispositivos de memória. Na verdade, é a primeira memória que a gente viu, mas é uma memória que está embutida dentro do processador. É uma fila de espera e ela é mais rápida que as demais. Show! E agora 4. A memória secundária ou memória de massa é usada para gravar grande quantidade de dados, que não são perdidos com o desligamento. Vamos ver? As memórias secundárias têm essa característica de ser não volátil, não perde o dado quando você desliga a máquina. Exemplo de memória de massa inclui o disco rígido, show, mídias removíveis como CD e DVD, disquete, que ninguém mais usa, e pendrive, correto, 1, 2, 3, 4, certo. 5. Os dispositivos de entrada e saída são periféricos usados para a interação homem-máquina, ou seja, para você alimentar a máquina com dados ou para a máquina repassar para você informações, o resultado do processamento. Legal, periféricos serve para entrar, para sair, né, para o usuário poder interagir com a máquina. Quem que está certo? Todo mundo. Todo mundo é letra A. Resposta da questão, letra A. Fechamos aqui o nosso primeiro bloco.